a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo poder, majestade, autoridade, tudo é dele, tudo é para Ele. Nós somos dele, comprados pelo sangue dele, perdoados no nome dele, restaurados no nome dele, colocados numa posição espiritual nele, co-herdeiro com ele. Aleluia. Tome seus assentos, irmãos. Orar pelas crianças. Levante as mãos para cá, você que está sentando. Oremos pelas crianças, porque eles vão para a salinha deles. Pai, oramos agora pelas nossas crianças, crianças da tua casa, que agora estarão indo para as suas salas, em que serão ensinados dentro da linguagem que eles entendem. Abençoa eles, abençoa os professores, edifica cada vida ali, assim como tu vai fazer conosco aqui nesse lugar, aqui no templo. Abre a porta da palavra, tanto lá quanto aqui, para que o teu nome seja louvado e glorificado no nome de Jesus. Amém. Ansioso por hoje estar com vocês. Todo culto é uma experiência nova. Todo culto nós nos achegamos diante dele, adoramos a ele, oramos juntos, apertamos nossas mãos, nos abraçamos, adoramos, cantamos. Agora vamos ser alimentados pela palavra dele. E ainda depois teremos a oportunidade de adorar a ele ainda com as nossas ofertas, as nossas contribuições e tudo mais que fazem parte de um culto completo. O culto precisa ser completo. Então são todos esses momentos da liturgia de um culto. Mas agora nós vamos nos assentar à mesa, por assim dizer. A música, o louvor, a adoração é como que a entrada. E agora nós vamos cear. Chegou o momento da refeição. E quando me foi dada a responsabilidade de ministrar hoje a vocês, me veio no coração um tema que, a bem da verdade, ele fala comigo já há algum tempo. Eu já disse para vocês, e eu tenho para mim, que nós somos a igreja do tempo do fim. Não estou aqui dando datas, nada disso. Fato é que tudo mostra que Jesus está voltando. O mundo está em convulsão. Isso é um prenúncio bíblico da volta, daquilo que antecede a volta de Jesus. Muito bem. Pensando nisso, eu então escolhi um título para a minha mensagem e um texto. O título que eu quero dar hoje, para a mensagem de hoje, é Até que todos, escute o que eu vou dizer para você, é o título da mensagem, até que todos cheguemos à maturidade de Cristo. Esse é o título da minha mensagem, que eu quero trazer para vocês. Até que todos nós, a igreja, chegue à maturidade, à estatura de Cristo. Então o texto que eu escolhi se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 13. Eu vou isolar esse texto aqui. Eu vou usar somente ele agora, depois eu aplico outros, durante o desenvolvimento da mensagem. Quero dizer para vocês que essa mensagem falou comigo durante a semana. E sobretudo ontem à tarde, quando eu sentei para escrever o sermão que eu tenho aqui, essa mensagem falou muito comigo. E houve um momento da minha mensagem em que eu parei de escrever. E eu precisei dobrar o meu joelho na cadeira que eu tinha ali. E eu pedi perdão ao Senhor. Porque essa palavra falou muito forte comigo ontem. E eu quero então compartilhar com vocês. O texto de Efésios capítulo 4
E o versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esses versículos, ou esse versículo que eu li, e depois eu vou acompanhar outros com vocês, não são textos retóricos que a Bíblia apresenta. Muito menos eles são ornamentos poéticos da Bíblia. Eles são mandamentos. E quando nós nos aprofundamos um pouco mais nesse tema, sobretudo, principalmente sobre as cartas paulinas, abro um parênteses aqui, Paulo foi o legislador do Evangelho, assim como Moisés foi da lei. Paulo foi o homem escolhido por Deus para colocar em ordem tudo aquilo que nós entendemos por doutrina bíblica. Então, a doutrina bíblica, ela não é uma condicional para a igreja, ela é lei estabelecida. Então, aprofundando esse tema, nós chegamos à conclusão que Deus, escute só, Deus não espera muita coisa de nós. Eu já escutei por aí que o Evangelho é muito complicado. O Evangelho é difícil de seguir. Ser crente não é fácil. Eu olhando para a Bíblia, eu acho isso diferente. É o contrário disso. Veja, eu nem você tínhamos condições de promover ou prover salvação para nós. Cristo fez isso. E fez de uma forma tão sublime, Paulo novamente dizendo que ele, ainda que era Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não bateu o pé a dizer, não, eu não vou ser igual a um homem. Não, a Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória. Olha que coisa impossível na minha mente acontecer. Ele despiu-se da sua glória, ele tomou forma humana, habitou entre nós, deu voluntariamente a sua vida por amor de nós, nos resgatou nele, na pessoa dele. Quer dizer, tudo que era impossível para eu e você fazer, ele fez. Está tudo pronto, tudo feito. E o que Jesus deixou para a igreja? Jesus não deixou uma relação enorme de leis, como a lei mosaica tinha 613 preceitos, tinha na lei mosaica, 613 mandamentos na lei mosaica. Se você abrir o decálogo, que são os 10 mandamentos, você vai ver eles que são classes de leis. São 10 mandamentos que são colocados em classes, colocados pedagogicamente, para que entendamos o que é isso. Depois disso completou 613 mandamentos. Não, Jesus não fez isso. Jesus simplesmente simplificou. Ele deu somente 2 ordenanças para a igreja. 2. Não podia ser 613, 650, 1.600, 1.500 mandamentos. Não. 2 ordenanças. Quais são? Batismo no Espírito Santo e ceia do Senhor. Aliás, batismo nas águas e ceia do Senhor. E o que vem disso tudo é decorrência de um viver com Cristo, de um andar com Cristo, de caminhar lado a lado com Ele. Mas o que nos chama a atenção, depois dessa de tamanha simplicidade do Evangelho, tanta facilidade para nós, é que Deus, agora depois que me salvou, você também está incluso nisso, depois que Deus te resgatou, te levantou do monturo do pecado, te deu um banho de misericórdia, te lavou com o seu sangue, Ele espera que você cresça nele. É pedir muito. Quem já foi pai e mãe aqui? Eu já. Até avô já fui. Você pega o seu filho lá na maternidade desse tamanhinho. A Priscila cabia numa caixa de sapato. Nasceu de prematura. Está grande agora. Cabia numa caixa de sapato. Mas quando eu peguei ela pela primeira vez na mão assim,
ela foi para a incubadora, eu roubei da incubadora, um menino de 18, 19 anos eu tinha, não tinha nada na cabeça. Tirei da incubadora e saí apresentando, mostrando para todo mundo no hospital. E a enfermeira, que era surdinha e muda e surda, atrás de mim, e eu mostrando. Mas eu não queria que ela ficasse daquele tamanho, eu queria que ela ficasse daquele tamanho ali. Deus é a mesma coisa, Ele espera que eu e você cresçamos. Deus espera minimamente que eu me torne homem. Gordinho vai ser, né? É isso que vocês esperam dele? E o que Deus espera de vocês? O que Deus espera de mim? Deus espera minimamente que nós cresçamos nele. E Ele dá uma receita. Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Vejam que Ele não exigiu nada difícil. Ele disse assim, olha, vocês agora que são crentes, vocês precisam fazer um curso teológico, senão vocês vão para o inferno. Ele falou isso? Falou isso? Não, Ele mandou crescer na graça e no conhecimento. E aí, isso pode incluir um curso teológico. Mas eu conheço pessoas que nunca estudaram um curso teológico, nunca entraram numa faculdade, mas são mestres em Jesus Cristo. São doutores em Evangelho. E eu vou citar o meu sogro novamente, que eu amo citar a vida e a história do meu sogro. Um homem semi-analfabeto. Um homem que aprendeu a ler com a Bíblia. Milagrosamente com a Bíblia. E na verdade ele decorava a Bíblia. Ele tinha muita dificuldade de leitura. Mas não tinha um dia que aquele homem não saía e não falava de Jesus. Com uma simplicidade extraordinária. Se o dia estava muito quente, era o motivo dele. Se estava chovendo, era motivo para falar de Jesus. Se estava muito frio, também era motivo para falar de Jesus. Tudo era motivo para falar de Jesus. O homem era um doutor em Jesus. Crescendo. Um ganhador de almas. Esse era esse meu sogro. E nessa mensagem, então, que eu estou introduzindo, usando esse texto que eu usei com vocês, eu preciso falar, se houver tempo, eu separei 3 tópicos da mensagem. O primeiro é o alvo da maturidade, que é a unidade de conhecimento de Cristo. É o que minimamente Deus espera de nós. Minimamente eu falo. O segundo é o diagnóstico da imaturidade. Aqui nós vamos ser um pouquinho mais pesados. Nós vamos diagnosticar isso tudo. O porquê que a igreja do presente vive como vive. E eu não estou dizendo que vocês sejam. Estou dizendo que a igreja no mundo vive assim. Porque serei obrigado a falar sobre pecado e ego. E aí entra confusão. E o terceiro é o caminho da maturidade, que é a verdade em amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro ele diz, até que todos cheguemos. Paulo está dizendo no texto, até que todos cheguemos ao conhecimento. Até que todos. Então ele está dizendo assim, não é somente uma elite espiritual. Paulo não está dizendo, não, é só o pastor Emerson, porque esse homem ora, vocês não sabem o quanto ora. Não, é só a irmã a irmã Maria, que pode chegar a esse ponto de ter conhecimento com Deus, porque ou mulher que ora. Não, Paulo está dizendo que não é isso. Não é isso. Paulo não está dizendo que aqui existe uma elite espiritual. Paulo não está dizendo que aqui que um é melhor que o outro, ou tem mais acesso que o outro, não. Todos nós precisamos nos achegar a Cristo. Há um momento na nossa vida em que nós temos que dar um basta em algumas coisas. Sabe o que é isso, irmão Edmilson? Basta, o que eu quero dizer é viver uma fé infrutífera. É viver uma fé sem conceito cristão verdadeiro. É conhecer Jesus e ter só ouvido falar. É a história do Jó, antes de passar pela luta. É a história de um homem que Deus dá testemunho dele. Deus fala dele com o próprio diabo.
Deus entra na conversa, não é o diabo que entra na conversa, porque ele não pode falar de Deus, a não ser que ele receba a ordem para isso. Deus chama o diabo e fala assim: viste o meu servo Jó? E dá 5 referências de Jó. Uma delas é que ele era reto. 5 referências o próprio Deus dado em um homem. Aí o diabo falou assim para Deus, já que ele tinha autorização para falar, não autoridade, autorização para falar com Deus. E Deus, ele disse, mas também tu cercou ele de tudo, de todos os benefícios necessários. E Deus, que queria provar alguma coisa, não para o diabo e nem para o coração de Deus, mas para o coração de Jó, disse: toca nele, mexe nele. Tu está dizendo que irmãos, Deus não queria dar explicação nenhuma para o diabo. Deus não precisa explicar nada para ninguém. Mas o coração de Jó precisava conhecer Deus de outra forma. E ele chegou, não toca na alma dele, a alma dele é minha. Sim, senhor. Ele só faz isso, irmão. Tem gente colocando o diabo num patamar que ele não merece, que ele não tem. Tudo que o diabo é um cão raivoso. Escute como eu comparo. Que cachorro você tem medo? Um Doberman, aqueles grandão, aqueles cachorrão desse tamanho. É um cachorro desse raivoso numa coleira, numa corrente. E Deus está na ponta da corrente. Ele chegou e tocou na vida de Jó. Mas no final do processo todo que você conhece, Jó disse assim: ah, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Não é uma elite espiritual. Não é o Edmilson porque estuda um pouquinho mais, ou ora um pouquinho mais, ou é estéril. Não, não. Deus está dizendo para mim e para você, para nós todos, que todos devemos nos achegar a Cristo e conhecê-lo na plenitude da sua santidade e da sua beleza. Assim como um filho que cresce e de repente ele não quer mais estar nos braços do pai e da mãe. Chega um momento em que a criança estar no colo é desconfortável. Ela aprende a andar, ela quer sair correndo. E aí o pai e a mãe vão dizendo: filho, um passo depois do outro. Vejo que a criança precisa aprender a andar. O cérebro não processa direito, então ela vai querer andar e já viram a criança aprendendo a andar? Ela dá aquela corrida e cai. Porque o cérebro não processa ainda. Aí o pai levanta. Esse é o processo do pai. Mas Jesus está fazendo isso conosco todos os dias. Ele vai lá, nos levanta de novo e diz: tenta de novo, filho. E chega um momento, irmão, que é desconfortável ficar só no braço do pai. Vai ter um momento em que o filho vai se desvencilhar do pai e da mãe, e aí vai cumprir aquilo que a palavra diz: deixará pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E o pai e a mãe ficam só olhando aqui: meu Deus, meu filho voou. Dá graças a Deus. É isso, e é isso minimamente que Deus espera de mim e de você. Simples essa analogia. E então depois ele vem dizendo, Paulo dizendo, que chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra conhecimento aqui, ela no grego, ela é escrita epignosis, no grego, no original, que significa conhecimento pleno, total, íntimo, experimental. Conhecimento pleno, íntimo e experimental. Diferente de agnose. O agnose fala assim: não, deu, não quero saber disso. Ou gnosticismo. O epignosis está dizendo assim para mim e para você: você precisa experimentar Deus. Você precisa falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a partir da tua experiência pessoal. Você precisa viver com Deus a partir daquilo que você viveu com Ele, não do que você ouviu dos outros. Porque eu viver Cristo é diferente de viver a tua experiência, Fábio. A tua é tua. Nunca vai substituir a minha experiência pela tua. Jamais, eu não consigo. A experiência dos pastores
E cada um de nós tem as nossas experiências. E Deus nos trata de forma experimental, empírica, conforme o coração de cada um de nós. Deus sabe como tratar conosco. Ocorre que eu posso dar um passo em direção a Deus e dizer, trata comigo, ou um passo longe de Deus. Eu posso decidir isso. Eu posso me aproximar e dizer ao Senhor, eu preciso crescer, eu preciso te contemplar, eu preciso te ver. A mesma angústia que Moisés tinha, Senhor, eu preciso te ver. Isso precisa estar latente no nosso coração, da igreja desse tempo. Eu falei no começo que Jesus está voltando, e nós não podemos estar dispersos. Moisés tinha algo latente no coração dele. Moisés tinha algo que incomodava ele. Moisés falava com Deus cara a cara. Está na Bíblia isso. Êxodo 32 fala isso. Moisés conversava com Deus, mas não via o rosto de Deus. Isso incomodava aquele homem, aquele velho. Aquele velho agora com quase 90, 100 anos agora. Ele dizia, eu preciso te ver. Eu tenho que te ver. Moisés, tu não pode me ver. Moisés, tu é um homem pecador, Moisés. Mas eu... Já insistiu com Jesus isso? Você já insistiu isso lá na madrugada com Jesus? Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir. Fala comigo. Tu já fez essa oração? Essa angústia de querer ouvir o Senhor, de buscar o Senhor, até que Deus então cedeu para Moisés. Moisés conseguiu convencer o coração de Deus, pastor Breno. Tá bom, Moisés, eu vou deixar tu ver a minha glória, mas não de frente, porque eu não quero que tu morra agora. Porque se tu ver a minha glória de frente, tu morre. Então vai seguinte, eu vou fazer um negócio contigo, vou te colocar na fenda da penha. Tem um buraco, uma caverna ali. Tu coloca, eu vou colocar a minha mão aqui, vou te colocar lá dentro, fica quietinho lá dentro. O velho enjoado. Parece que Deus conversa com a gente assim, Deus gosta de conversar com gente assim. Colocou aquele velho enjoado que ficava pedindo, quero ver tua glória, quero ver tua glória, quero ver o Senhor, quero contemplar tua glória. Colocou naquele buraco, colocou a mão poderosa dele e passou por trás. E disse, olha, a minha glória é só por trás, por frente não. Porque nem os querubins veem a minha glória. Nem os serafins conseguem contemplar a minha glória. E Moisés caiu como morto, extasiado. Onde está aquela sede de buscar a presença de Deus? Onde está aquela sede de ouvir o Espírito Santo bradar no coração? Onde está aquela vontade de passar uma noite de joelho buscando Ele, dizendo, fala comigo, eu não saio daqui sem tu falar comigo. E aí começa um avivamento na vida daquela pessoa. O avivamento só vai começar assim. O avivamento só vai começar dessa forma, com humildade, com uma busca incansável pela presença do Senhor. Epignoses é conhecer Ele, o Senhor Jesus, da forma que Ele é viver com Ele, é experimentá-lo no dia a dia, é dizer, está aqui a tua mão, dá a tua mão para mim, segura a minha mão. Estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Mas tem o contrário disso, irmãos. Eu falei na outra mensagem que eu preguei. Tem muito mais gente que conhece mais a Virgínia do que Jesus. Tem gente que conhece David Leonardo mais que Jesus. Tem gente que conhece mais Cristiano Ronaldo do que Jesus. Não conhece nada de Jesus, mas conhece tudo do seu ator principal, preferido. Sabe tudo do jogador de futebol, do ganhador de pôquer, daquele que... Oh, querido... Oh, querido, eu não estou dizendo que você não possa ter essas informações, você pode ter, mas em primeiro lugar na tua vida, epignoses, é conhecer Jesus do jeito que Ele é para a tua vida. Vamos entrar para o diagnóstico? Estão preparados aí? Vamos lá.
A igreja que não cresce. Irmãos, e hoje aqui essa mensagem não é sobre templo, tamanho de igreja, tamanho de programa de culto. Não é sobre isso não, tá? Eu estou falando aqui de igreja 10 mil pessoas. No Brasil tem um templo que cabe 22 mil pessoas, é o grande templo de Cuiabá, né, pastor Geraldo? Você já deve ter ido lá. 22 mil pessoas sentadas naquele templo. É da Assembleia de Deus, o maior templo do mundo. Não estou falando disso. Eu não estou falando de luzes, telão, de cadeiras confortáveis, ar-condicionado, carpetes, alcatifas daquelas melhores. Não é disso, o assunto não é isso. Eu estou falando de igreja como o corpo de Cristo. Diferente. A igreja que não cresce, Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4 e 14 diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa foi o texto que você usou na outra mensagem, foi, pastor Emerson? Foi usada essa mensagem aqui, é verdade. Essa carta Paulo escreveu para quem? Lembram? Qual é a carta que ele escreveu? Para quem? Para aos Efésios. Essa igreja aqui, a igreja de Efésios, é uma igreja muito bem ranqueada no planejamento de Deus. Você quer saber? Se você pegar Apocalipse capítulo 2, o versículos 1 até o 7, 8 ali, você vai ver que o próprio Jesus fala que essa igreja é uma igreja muito bem estruturada. Uma igreja muito bem estruturada. Essa igreja teve o apóstolo João como pastor. Essa igreja teve o Timóteo como pastor. E teve Paulo como fundador, ou um dos fundadores dessa igreja. Essa igreja é muito estruturada na fé. Só que na carta de João, em que Jesus manda João escrever no Apocalipse, ele dá uma ressalva. Se você ler lá, escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, Jesus falando, mandando o João escrever, que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras. Olha Jesus falando para aquela igreja, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ele está dizendo que você rejeita quem é ruim. Você rejeita, você expurga no meio da igreja, falando para o anjo da igreja. E pusesse à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, porque tu visse neles mentira. Olha o discernimento desse homem. Discernimento. A igreja é uma igreja que tinha discernimento. E sofresses e tens paciência. Olha, tu sofre e ainda assim tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja trabalhava incansavelmente. A igreja estruturada. Muito estruturada essa igreja. 4, versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Mas Jesus, a igreja não é boa? Excelente. Muito bem ranqueada. De 0 a 10, ela estava em 9, 8, 7, não sei. Aí Jesus faz essa conta. Tenho, porém, contra ti que deixasse teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Versículo 5. Te aconselho. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Quando não, brevemente virei sobre ti, e tirarei o teu lugar, do teu lugar o castiçal, se não te arrependeres. E Jesus ainda, como ele é puro, ele é justo, ele disse, ainda tem um negócio para te dizer. Tem um elogio para te fazer. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces
as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Igreja boa, não? Boa de pastorear, né, pastor Geraldo? Tá, pastor? Essa igreja é boa de pastorear. Essa igreja é uma igreja, eu queria pastorear essa igreja. Não dá problema, porém tenho contra ti. Nicolaítas, quem já ouviu falar esse termo? Quem nunca ouviu falar esse termo? Quem nunca ouviu? Pode levantar a mão. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre os nicolaítas. E Jesus fala sobre os nicolaítas no capítulo 2, versículo 6 e no versículo 15. A igreja de Sardes, aliás, de Pérgamo, diferente da igreja de Éfeso, que rejeitava os nicolaítas, esses adotaram a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, é o termo grego para essa palavra, são aqueles que adotaram a doutrina de Balaão. E Balaão ensinou Israel a pecar. E é aqui que vai entrar o que eu quero conversar com vocês essa manhã. Porque se ser adulto na fé, ser homem, varão na fé, é o contrário de meninos, então muitas igrejas são meninos na fé. Jesus não está dizendo aqui, a palavra varão está excluindo as mulheres, tá? Isso aqui é um termo genérico. Está falando como ser humano. Tá bem, queridos? Hoje tem que explicar isso. Jesus está falando para todos nós isso, homens e mulheres. Então, se Jesus aborrece quem permanece menino e aceita quem quer crescer nele, eu conheço muitas igrejas que não pertencem ao corpo de Cristo. Que horrível. É, muito horrível. Sobretudo para aquele que deu a sua vida e verteu até a última gota de sangue. Isso é muito horrível. E Paulo diz assim, não sejam meninos inconstantes, porque menino é inconstante, não é? Esses dias estava eu e a minha esposa andando de carro, aqui na cidade, de carro, e dentro, no miolo da cidade, se anda devagar, e tinha uma mãe, tinha coisas na mão, e um menininho do lado, pelo lado de fora da calçada. A mãe estava para o lado de dentro da calçada e o menininho para o lado de fora, lembra disso? E a gente falou, olha ali, olha o que vai acontecer. Dito e feito. Menino não olha para lado nenhum, só atravessa a rua. Ele não sabe discernir faixa de pedestre. Só foi. E a mãe, a gente fechou, parou o carro. Não fiquei olhando para o menino, eu fiquei olhando para a mãe. A mãe errou. O menino fez coisas de menino. Só que nós estamos ainda fazendo coisas de menino. Tem crente que se recusa a crescer em Cristo e continua fazendo coisas de menino. E essa mensagem vai abranger todos nós, porque nós temos que parar de ser instável, imprevisível e inconstantes. É hora de deixar isso para trás. Ela abrange os jovens sim, porque muitos dos nossos jovens hoje mudam o seu estilo de fé pelo TikTok. E eu não estou aqui dizendo que você não tenha TikTok. Eu não estou aqui dizendo, não é bom, você que sabe. Mas não mude a tua fé por causa do TikTok. Não mude o teu conceito bíblico ou teológico, ou não mude de igreja porque um coach qualquer no TikTok disse isso para um jovem. E sai correndo, como meninos inconstantes. Eu estou falando também para os casais. Para nós que somos mais velhos ou casados. Tem muita gente balizando o seu casamento pelo coach midiático. Qualquer coachzinho que abre uma live, vai 3.000 casais atrás dele. E o pastor aconselha, o pastor prega, o corpo pastoral, o corpo de obreiro é ensinando.
3.000 verdades desses homens é derrubado por uma live. E aí, dentro desse casal, entra uma frase que é satânica. Escuta o que eu vou dizer aqui, nós somos casados, eu também sou. Uma frase que é satânica. Eu mereço ser feliz. De onde que vem isso? Porque o fulano de tal disse que eu mereço ser feliz. Está aqui, ó, e joga na cara da gente. Irmão, você não casou para ser feliz, irmão. Eu vou contar uma novidade para você. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. É diferente. Ao invés de pegar Efésios capítulo 5 e nortear o teu casamento, sai desses caras aí, desse sujeito aí, esse povo que não leva nada. E tem gente que vai em eventos de doutrina. Foi falado domingo passado. São ávidos, são louquinhos por novidades. Eu quero uma nova unção, eu quero um novo parecer, eu quero um novo isso, eu quero um novo aquilo. E sai correndo por aí. E os filhos olham o papai e mamãe e falam assim, vamos junto. Eu que não vou ficar para trás. E aí escute aqui, pai e mãe. O teu filho faz 40 anos, ele tem 40 anos, e ele não sai da tua casa jogando videogame, porque você é culpado. Você poupou aquele sujeito desde o tempo que ele não tinha pelos, e continuou cuidando dele como ele ainda nunca tivesse. E aí se tocar no meu menino, 40 anos, barbudo, babando, jogando videogame. Meninos inconstantes. Nunca teve coragem de levantar e dizer, eu vou construir uma família para mim. Nunca teve coragem de dizer, eu vou arrumar um emprego. Vou arranjar um emprego, vou arrumar uma tribulina para mim e vou fazer uma família. Porque tem uma mãe que poupa ele. Porque tem uma mãe que lava a roupinha dele. A mãe que limpa o quartinho dele que suja. A louça que ele vai comer no quarto. A comida dele, ela vai lá retirar. Ela traz, ela lava e diz, filho, está tudo pronto para você. Ô irmã, te converte hoje. Tu te converte hoje em nome de Jesus. Ô irmã, olha aqui. O teu filho é um homem. Deus constituiu ele com todas as ferramentas e habilidades para ser homem. Pare de poupar esse menino. Aqui, irmão, escute aqui, irmão. 18 anos. Ele já sabe tomar decisões. Deixa ele tomar decisões e viver pelas decisões dele. Deus exige que nós cresçamos. E é necessário, veja aqui, o Espírito Santo nunca vai impedir o nosso crescimento, irmãos. Pelo contrário, veja, vou dar um exemplo para vocês. Ministério de Jesus. Começar o ministério. Vai começar o ministério. Está na hora, 30 anos. É isso aí. Uhul. Vou me batizar. Isso, batiza. João batiza, não, batiza. Olha só, o Espírito Santo nunca vai impedir o nosso crescimento. O que diz a Bíblia? Ato contínuo. Impelido pelo Espírito Santo, Jesus foi levado para o palácio. Não era o rei dos reis? Impelido pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo nunca vai impedir o teu crescimento. Pelo contrário, ele vai te forçar o crescimento. É só você permitir. 40 dias jejuando, 40 dias sem comer. E aí ele teve sede. Aliás, ele teve fome. Quando ele teve fome, um rapaz chamado Satanás, aquele da coleira, lembra que eu falei para vocês? Recebeu autorização para ir lá. Você acha mesmo que o diabo queria ir lá? Você fazendo uma leitura simplória da Bíblia, uma leitura corrida, sem conhecer o contexto bíblico total, você acha mesmo que o diabo queria ir lá desafiar o Criador, é? Claro que não, mas ele foi mandado lá. Porque era o momento dele entender que pela segunda vez ele estava derrotado. Qual foi a primeira vez? Quando esse menino nasceu. Ele fez de tudo para acabar com o menino.
Ele inclusive matou os meninos de 2 anos para baixo todos, daquela região. Ele fez o que pôde fazer, usou quem ele quis entender para usar. O Senhor disse assim, vai para o Egito. Egito? Como Egito? O Egito é nosso inimigo, mas é lá que eu vou te guardar. Vai para o Egito, lá foi Jesus para o Egito, desse tamanho. A primeira derrota dele. A segunda derrota, olha aqui, tu derrotasse o Adão, lá no jardim, tinha tudo, temperatura, tudo certinho, tudo agradável. Agora tu vai ser derrotado no deserto. Ele não queria ir lá, queridos, não acredite nisso, mas ele foi. E como é que eu vou agora abordar ele? Estratégia, ele é estrategista. Vou usar a palavra. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, quem te viu, quem te vê? Respondeu pela palavra. 3 vezes. Satanás derrubou Adão nos três coisas da vida de um homem: concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, certo? O diabo falou assim, mas será que eu tenho que fazer isso também? Deus falou, faça. Tu tem que aprender que agora vai ser derrotado. Tu já está derrotado. Então é concupiscência dos olhos, da vida, da carne, dos olhos, da soberba da vida. Nos 3. Senão eu puxo a corrente. E ele foi exatamente tentar Jesus nas 3 questões humanas. Concupiscência dos olhos, soberba da vida e da carne. Está com fome? Tô. Manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus falou assim, esse é o teu argumento? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha só como ele está debaixo de uma corrente, de uma autoridade. Depois desses 3 atos, ele foi mandado sair dali. E os anjos vieram e estiveram com Jesus. É hora de nós pararmos. Me permita entrar naquele assunto aquele dia. Não pregando em cima da pregação. Crente maduro não usa isso. Só crente menino. Eu determino. Eu mando. Eu faço. Eu posso. Eu tenho. Eu vou. Eu decreto. Eu declaro. Eu determino. Eu profetizo sobre a tua vida. E aí Deus passa a ser um simples coadjuvante da nossa história. Enquanto que a Bíblia diz que nós adoramos o Senhor pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele nos dá. E eu vou dizer mais, tá, irmãos? As nossas músicas são assim também. Isso eu não vou dizer a maioria, tem música boa. Atenção, tem música boa. Mas grande parte das nossas músicas são músicas ufanistas, antropocêntricas. Músicas que, por misericórdia, eles colocam o nome de Jesus na letra, um aqui ou ali. E aí nós ficamos nessa dualidade de escolha, de busca de preferências. Aí um fala assim, eu gosto da música do worship. O outro fala, eu gosto da música estilo pentecostal. Eu gosto do sertanejo, black music, hip hop evangélico. Tu riu. Tu é da quebrada. Tu é da quebrada. Não, mas eu prefiro a gauchesca lá no Brasil, a sertaneja. E os meninos inconstantes brigam por isso. Eu tenho minhas preferências de música, claro que eu tenho. Mas eu não brigo por isso. Vamos dizer, o worship está lá em 432 Hz. Traz a pessoa para... Tá rindo, eu sei que está rindo. A música clássica é 450, 440. A música clássica eleva a pessoa. A música 432 Hz. E aí, me parece que Deus é um velhinho esquecido.
velhinho rabugento, esquecido, que a gente tem que dizer, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, te adoro, 852 vezes, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, e aí tu fala, agora a música vai acabar, começa tudo de novo. Mas tudo bem, tudo bem. Quem é crescido na fé não liga para isso, ele adora. Ele vem para adorar, ele vem para o culto para não observar essas coisas. Ele não vem observar se a água está geladinha. Ele não vem aqui para dizer, ó, o irmão apertou a minha mão muito, não apertou direito a minha mão e vai embora. Não. O crente maduro, ele se apresenta no culto e diz assim, Senhor, obrigado por me permitir estar aqui. Quer saber mais? O crente maduro diz assim, obrigado, Senhor, porque eu tenho um pastor. Eu tenho pastores que me pastoreiam. Ele olha para o lado e fala assim, Senhor, obrigado pelo Camilo que está comigo hoje. Porque tu tem cuidado da vida dele, da família dele. O crente maduro é assim. Em tudo ele vê adoração. Ele fala assim, obrigado pelos metais da banda. Ele fala, obrigado pelo baterista da banda, o tecladista, ele é feinho, mas ele é bom, ele é teu. Tudo é motivo de adoração. Tudo, tudo. O menino fala assim, desafinado, né? Desafinado. O menino fala assim, mas só falo de dinheiro nessa igreja? Calor? Aí fica... calor, aí chega a hora da oferta, mas só falo de dinheiro. Murmurador, menino, inconstante, infiel. O dinheiro que você está dando vai ser comprado ar-condicionado para essa igreja, como já foi comprado tudo isso aqui que você está vendo. Isso aqui era um barracão antigamente. Como é que chama aqui em Portugal isso? Armazém. Isso aqui era um armazém feio. Isso aqui devia mais uns 5 metros para cima. Isso aqui tudo foi reformado para dar conforto a você com o teu dinheiro. Para de murmurar, deixa de ser menino, cresça na fé. Se apresente diante do Senhor e conheça Ele da beleza da sua santidade. Pare de viver com palavras mágicas. Ai, agora sim. Ai, agora eu falei. Me acordei de manhã. Fui na frente do espelho. Já escutei isso, tá rindo? Mas eu já no meu gabinete já escutei, tá? Cheguei na frente do espelho hoje, pastor, e disse assim para mim mesmo: tu é vencedor. Tu nasceu para ser grande. Estava falido, quebrado. Tu é isso, tu é um cara, tu é tudo. E o que você fez depois? Fui trabalhar. E o que aconteceu num dia? Bati o carro. Ele chegou no meu gabinete desanimado com Deus, porque ele achava que proferindo palavras mágicas, Deus ia sair do trono, levantar a túnica dele e sair correndo para atender aquele sujeito, porque ele falou. Sabe onde Deus ficou? Sentado no trono dele, dizendo: menino, eu perguntei, fosse orar, jejuasse quantas vezes essa semana, lesse a Bíblia quantas vezes, consultasse o Senhor a respeito desse negócio que deu errado, você consultou Ele? Não. Mas ele tinha certeza que ele era mais que vencedor, porque a Bíblia dizia que ele era diz que ele era mais que vencedor. Ele esqueceu de ler o contexto, quando Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Uhul! Vamos para a montanha, uhul! Agora sim! Vou descer de lá um homem. Esqueceu de ler o contexto. Mulheres empoderadas se olham no espelho e falam assim: eu sou empoderada, eu posso, eu tenho poder. E meu marido que cala a boca menino, e gritaria dentro de casa, e se acha empoderada. E tem gente que está ensinando mulher a ser empoderada. Olha aqui, irmã, você já nasceu empoderada em Cristo Jesus. Que cara é essa?
Eu falei que ia me botar o dedo na ferida, não falei? Agora para encerrar, e eu vou encerrar mesmo. O caminho da maturidade. Como é que a gente vai chegar na maturidade? É vivendo em verdade. Viver em verdade. Irmãos, a verdade não negocia. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, ou em caridade, conforme a tradução, cresçamos em tudo naquele. O pastor da igreja, não, mas ele é um bom sujeito. Ele só casou com a minha filha, mas ele é um bom sujeito. Mas não é crescer nele. Não, a cabeça é Cristo. Então nós estamos abaixo da cabeça, é isso? Como corpo de Cristo. Nós precisamos crescer em amor, em verdade e amor, Léo. Verdade é amor. A verdade não contemporiza. A verdade não coloca uma vírgula. A verdade não coloca um ponto onde tem que continuar a frase. A verdade, ela é inerrante e imutável. A verdade é a verdade sempre. E conhecereis a verdade. A verdade é libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Porém, tem que ter amor. Para crescer em Cristo, eu não posso usar simplesmente a verdade. Eu preciso juntar as duas. Porque se eu usar a verdade sem amor, o amor vira sentimentalismo. Ou, se eu usar a verdade sem amor, a verdade vira um martelo, um instrumento de tortura. Mas se eu usar o amor sem verdade, vira um sentimentalismo. Então você como homem, como varão em Cristo Jesus, precisa discernir essas coisas, buscar em Deus essa sabedoria. E a última vez que eu preguei, eu falei sobre informação, conhecimento e sabedoria, e discernir com vocês as duas sabedorias. A humana, essa humana, vocês lembram como é que era? Como é que é a humana? Terrena, animal e diabólica. Lembram disso? Mas a que vem do alto é pura e santa. É essa sabedoria que nós vamos buscar, porque usar amor e verdade juntos, não só verdade e não só amor. E fazendo isso, caminhando para isso, olha a aplicação que eu estou colocando para vocês. É assim, Paulo está dizendo, é dessa forma que você vai crescer à estatura de Cristo. Deixando as coisas de menino, se revestindo de verdade e de amor, caminhando para a estatura de Cristo. Quando eu chegar lá, aí eu me lembro daquela música, acho que o Jefinho lembra dela, Questiona ou Adora. Eu gosto muito daquela música, escuto ela quase todo dia. Aquela música fala comigo muitas vezes, porque teve momentos na minha vida que eu questionei Deus em vez de adorá-lo. Mas aprendi a adorar Ele em qualquer situação da minha vida. Existem momentos, e aí eu conto para encerrar essa mensagem. Eu fui para a obra, eu fui para trabalhar na obra do Senhor, exclusivamente, foi eu e o meu amigo Isaías. Emerson conhece, minha esposa sabe quem é, um homem amigo, um homem de Deus, um homem comprometido com a obra de Deus. E ficamos 11 meses, eu fiquei 11 meses na obra, e tive que voltar para casa. Eu fui dono de uma empresa de 22 funcionários e voltei falido. E questionei o Senhor. Mas o meu amigo foi com toda a vida dele e voltou dentro de um caixão. 1 ano e pouco depois. O meu amigo morreu na obra. Morreu em Joinville, mas ficou doente na obra. E não teve quem solucionasse o problema dele. A doença dele foi para a morte. E no dia do sepultamento dele, do nosso culto fúnebre, eu estava do lado do caixão dele. Eu questionei o Senhor aquele dia. Eu disse, Senhor, era isso que Tu queria de nós? Eu estou falido. E o meu amigo está morto. Vai ser enterrado e cremado. Aliás, cremado daqui a pouco.
O Senhor falou para mim ao meu coração: tu não entendes o que eu faço. A partir daquele dia eu projeto na minha vida não questionar o Senhor, mas eu prefiro adorar o Senhor. Porque ou eu cresço, chego à estatura de Cristo, ou eu vivo como um menino a vida inteira. Fique em pé comigo. Vou desafiar você agora. Para onde você quer caminhar? Você quer chegar onde? Você vai... Atenção, oi? Terra chamando. Atenção. Agora é o ponto alto dessa mensagem. E você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Agora, chamado na Bíblia vale da decisão. É aqui que você decide a sua vida. Você vai continuar sendo menino? Ou vai dizer para o Senhor hoje: a partir de hoje eu começo a crescer no Senhor. A partir de hoje eu quero epignose na minha vida. Onde você quer chegar com Deus? Você quer viver uma mesmice? Você vem para os cultos, volta para o trabalho. Aqui você se derrama. Se derrama. Lá no trabalho engana o patrão com o horário. Mente para o patrão. Aqui você se derrama no culto. Em casa bate na esposa? Ou se recusa a educar o filho no amor do Senhor? Olha aqui, menino, hoje é a hora de mudar. Eu não vim amaciar ninguém nessa manhã. Não. Essa palavra que eu disse no começo que não é nada retórico nem poético. Isso aqui é confronto. Você decide o que você quer fazer da sua vida. A decisão sempre será sua. Se você se decidir a crescer no Senhor Jesus, o Espírito Santo pega você pela mão e te leva para o deserto. E lá você vence os teus demônios. É lá que você vai vencer a tua carne. É lá que você vai vencer o teu ego. É lá no deserto que Deus vai restaurar a tua vida e toda a tua geração. Mas enquanto você decidir ser meninos, Deus não tem nada com menino. Deus não chama meninos. Deus não tem promessas para meninos. Deus tem promessa para homens e mulheres que se dedicam ao chamado dEle. E aí, decide. Vem aqui na frente se você quer hoje. Ok. Desafie-se. Saia daí. Venha dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais, eu quero isso, eu quero viver. Eu quero conhecer o Senhor cara a cara. Eu quero ter sede. Eu quero fazer como Moisés. Eu quero ter sede. Eu preciso ver a tua face. Eu preciso enxergar o Senhor. Eu não quero viver superficialidade do Evangelho. Eu quero viver a intensidade do Evangelho. E aí sim, eu não vou questionar, eu vou adorar as tuas decisões. Tem alguém que quer dar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer dizer: Senhor, eu preciso viver isso, eu quero viver, quero entregar a minha vida para Jesus hoje? Levante uma de suas mãos. Eu vou orar por você hoje. Eu vou pedir que o Senhor te abençoe. Eu vou pedir que o Senhor mude a tua vida. O Senhor está aqui para mudar vidas. Me peguei perguntando. Olha aí. Vai orando, vai orando. Deus você pode vir. Você pode vir aqui, pode vir, vai. Mudar todos os planos. Ele pode fazer isso? Pode. Fazer o seu querer. Ele pode fazer o querer dele. Ele pode.
Aos meninos Ele faz. fazer o que lhe apraz. Aleluia. Sem dar explicação. Ele não explica nada para ninguém, Ele é Deus. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Venha, venha. E se ele não quiser Matar o faraó. fazer o vento cessar, Se ele não quiser fazer as coisas que você e quer. se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas se restar a voz de um adorador. E se ele não quiser te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? O Senhor está falando conosco aqui. Questiona ou adora? Pare de perguntar por quê. Pergunte para quê. Assim faz um adorador. Mostre a sua fé. Questiona ou adora? Eu quero fazer mais uma oração agora, nesse instante. Para você que está com projetos na vida, e esses projetos parece que não conseguem ir para frente, parece que de alguma forma tem alguma coisa travando isso. Você ouviu a palavra de Deus no dia de hoje, você entendeu pela palavra, chegou a hora de amadurecer. Se você tem projeto na sua vida, projeto que seja ministerial, projeto de ser pai, de ser mãe, projeto de ter uma empresa, projeto de fazer algo especial, se você sente que o Senhor tem algo especial para você, venha para frente que os pastores estarão aqui também impondo as mãos sobre você. Tem gente que tem projeto para comprar uma casa, tem gente que tem projeto para servir mais, tem gente que tem projeto para ir lá, ir aqui, ir para lá, onde Deus mandou. Se você tem este projeto, nós vamos abençoar você agora, no nome do Senhor Jesus. Mas antes, cante mais uma vez. Questiona ou adora, porque os adoradores corajosos vêm para frente, porque serão abençoados em nome do Senhor Jesus. É ferro afiando ferro. Se ele nada fizer, Receba a oração mostre a sua dos pastores, dos intercessores. Irmã Eli, vem cá também orar pelos irmãos. Pastor Edmilson, vem orar. questiona ou adora? Aqui tem projetos estão aqui na frente. Deus tem compromisso com a sua palavra. E agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? O teu projeto não é teu. Deus colocou no teu coração. Se você puder agora, estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, homens e mulheres, jovens, adultos,
estão aqui na frente porque Tu colocaste um projeto no coração deles, ó Pai. Que esse projeto, Senhor, seja abençoado. Seja o Teu sim agora, Pai. Abre a porta agora, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós Te pedimos, ó Pai, nós Te pedimos força para estas pessoas. Nós Te pedimos, ó Pai, olhos espirituais para eles perceberem o que estão a fazer. Nós Te pedimos, ó Pai, dá sonhos, ó Pai, para eles, dá direção para eles, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, coloca as melhores pessoas ao lado deles, os melhores negócios ao lado deles, ó Pai. Senhor, aqui estão os adoradores. Eles não vão mais questionar, eles vão Te adorar, agradecendo, 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 porque gratos nós somos, gratos nós somos, gratos nós somos, em nome de Jesus. Nós somos gratos, ó Pai, pelos desafios. Nós somos gratos, ó Pai, pelas tribulações. Nós somos gratos, ó Pai, pelas batalhas. Nós somos gratos, ó Senhor, porque crescemos, ó Pai. Crescemos, ó Pai. Crescemos, cresça. Cresça. Não mais meninos constantes. Cresça. Não mais inconstância. Cresça. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quantos puderam sentir a presença de Deus nesse lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. Aproveita esse momento, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus, glorifica. Aproveita esse momento agora. Agradeça a Deus pela presença dEle neste ambiente, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença. Nós preferimos Te adorar, Espírito Santo, nós queremos Te adorar, porque é impossível, se a Sua presença estiver aqui, que os joelhos não se dobrem, que o nosso espírito não pule, não salte dentro do nosso peito. Nós Te adoramos com tudo que nós podemos Te adorar, nós queremos Te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Adore, adore, adore. Nada eu serei. Só Tua presença. Eu Te levarei. Somente a igreja mais uma vez, vamos. Eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei. Aleluia. O pastor Emerson e a pastora Priscila estavam com saudade disso. Eles saíram para passear, mas o coração ficou aqui. E não é pela estrutura da igreja, como o pastor Edemilson falou, não é. Era pela presença de Deus, porque Davi, no Salmo 122, verso 1, ele disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, que vivia nos palácios e tinha tudo, mas o prazer dele era de estar na casa do Senhor. E o meu prazer, eu me lembro, eu me recordo, então não é pela estrutura, porque eu fui feliz em 1998, numa igrejinha tão pequena.
Não tinha Nord, era Cássio. Aliás, nem tinha teclado. Não era pelo instrumento, porque era uma bateria, era uma caixa de abelha, mas a presença do Senhor estava naquela igreja. Não é pela estrutura, é pela presença de Deus. Porque eu fui feliz lá. O pastor Hermes é feliz aqui. Volte para o lugar onde você foi feliz. E não é um lugar físico, é uma pessoa, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa alegria. Eu me alegrei de estar na casa do Senhor. Quantos aqui estão alegres por estar na casa do Senhor? Por começar mais uma semana na casa e na presença de Deus. Você é bem-aventurado. Glorifique e exalte a Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado. Feliz de estar na casa de Deus. Aleluia. E aí Davi disse: o que darei por todos os benefícios feitos a mim? No outra oportunidade ele diz: dos meus tesouros pessoais eu dou ao Senhor. Porque não existe somente uma forma de adoração, não. Jesus disse: se a sua justiça não exceder em nada ao dos fariseus. Mas qual é a justiça dos fariseus? Os fariseus davam dízimo até do cominho. Então não é somente uma forma de adoração. Nós temos que agradar ao Senhor com tudo que nós temos. Então chegou o momento de agradar ao Senhor com dízimos e as ofertas. Aqui estão as formas que você pode contribuir, que é o SPIN pelo NIF, MBWay, se ainda estiver, está disponível o MBWay ainda? MBWay ou transferência bancária. Ou pelo numerário, você pega aí tua oferta e vamos agradar ao Senhor. Porque não existe nada melhor do que começar a nossa semana na casa de Deus. Eu estou muito alegre. O meu coração está saltitante aqui. E eu sei que Deus também falou no seu coração. Aqui você apanha, mas é para o seu crescimento. Você já está saindo daqui melhor do que quando você entrou. Já é uma mulher melhor do que quando entrou. Já é um homem melhor do que quando entrou. Então faça esse investimento na sua vida. Venha contribuir e agradar o Senhor. Venha com alegria. Antes de você vir, deixa eu orar. Pega aí a tua melhor oferta. Fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por falar aos nossos corações. Senhor, a nossa alegria é a tua presença. Mas nós também somos gratos por esta casa que o Senhor nos deu. Nós somos gratos por este ambiente, por esse lugar, por essa cidade. Nós somos gratos por este país. Senhor, nós somos gratos pela liderança que o Senhor colocou para nos ajudar. Nós somos gratos sobre tudo, porque a tua presença repousa sobre este ambiente. E nós queremos te alegrar, Senhor, com tudo que nós temos. A nossa família está aqui. Os nossos dízimos e ofertas já estão separados. A nossa alma louva a ti. E a sua palavra falou conosco, nos corrigiu, Senhor, para que possamos ser cada dia melhores, cumprindo aquilo que o Senhor diz. Se somos repreendidos é porque somos filhos. Então, acima de tudo, obrigado por nos adotar e nos aceitar como teus filhos na tua família. Nós queremos te agradecer, Pai nosso que estás no céu. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa. Tudo isso aqui é para honra e glória do teu santo e bendito nome. Contribua com alegria em nome de Jesus. Amém. Com as palmas.
Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu quero ouvir a igreja, vamos lá. Chama ele de Pai. Amor, meu, tudo. E do nome dele, Deus, meu, assim, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Sai do chão! Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Diga Deus, e Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha Eu preciso do Senhor. Aleluia! Aplauda Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nada somos. Tudo é dele. Glórias a Deus. Você pode se assentar por mais um instante. Nós queremos glorificar o nome do Senhor Jesus pelas pessoas que dão a honra de nos visitar neste primeiro dia da semana.